Olá pessoal, então para a gente continuar na fase bioquímica da fotossíntese, tá? Então essa fase é composta, né, por uma série de reações que envolvem principalmente aqui o ciclo de Calvin, que é onde ocorre a fixação do CO2 e a formação de açúcares, tá? Então, esse ciclo de Calvin ele é dividido em três etapas: fixação do CO2, redução e regeneração da ribulose 1,5-bifosfato, que a gente chama de RUBP, tá? Então a gente tem aqui a fase de carboxilação, é onde tem a entrada de carbono, ou seja, é onde a enzima chamada rubisco fixa CO2 numa molécula de 3-fosfoglicerato. Tá? Então aqui é uma reação de carboxilação. Depois há uma série de reações de redução, onde a gente vai ter a formação de uma triose fosfato. Por exemplo, gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Esse gliceraldeído 3-fosfato pode ser utilizado para a síntese de sacarose no citosol, lembrando que isso aqui está acontecendo no cloroplasto, tá? Mas esse gliceraldeído 3-fosfato pode sair do cloroplasto e aí você tem a formação de sacarose no citosol. Ou esse gliceraldeído 3-fosfato pode regenerar ribulose 1,5-bifosfato, tá? Então, qual é a rubisco? Por que ela tem esse nome? Ela chama-se ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Tá? Então, ela pode tanto fixar uma molécula de CO2 nessa molécula de ribulose 1,5-bifosfato, quanto fixar oxigênio também. Ela tem tanta atividade de carboxilase quanto de oxigenase. Tá? Quando ela fixa CO2, o processo chama-se fotossíntese. Quando ela fixa oxigênio, chama-se fotorrespiração. Tá? Então essa enzima tem essa capacidade de fixar ambos, tanto CO2 quanto oxigênio. Bom, esse ciclo de Calvin ele é regulado diretamente pela luz, tá? Ele depende fundamentalmente dos produtos da etapa fotoquímica, ATP e NADPH, e além disso, ele depende de um sistema que chama-se sistema ferredoxina-tioredoxina, que ativa todas essas enzimas aqui. Tá? Então, rubisco, frutose 1,6-bifosfato, sebdotulose 1,7-bifosfato, todas essas enzimas são ativadas pelo sistema ferredoxina-tioredoxina. O que é esse sistema? Você tem uma série de reações de óxido-reduções, tá? Que dependem da luz. Então, a luz, através do fotossistema 1, vai reduzir a ferredoxina, que vai reduzir a tioredoxina, que vai reduzir as enzimas-alvo, que no caso do ciclo de Calvin são essas aqui. Tá? Então, o ciclo de Calvin-Benson depende da luz por dois fatores. Um, que ele depende dos produtos ATP e NADPH, que vem da etapa fotoquímica. E dois, que essas enzimas, para estarem ativas, precisam do sistema ferredoxina, precisa da ativação do sistema ferredoxina-tioredoxina, que só está ativo na luz. Tá? Então, por isso, esse é mais um fator que a gente não pode separar a fotossíntese em fase clara e fase escura, porque a fase escura, que acreditava-se ser a fase de fixação do CO2, ela não ocorre no escuro porque depende dos produtos da fotoquímica e depende também da ativação dessas enzimas que ocorrem na luz. Tá? Então, o que a gente tem de interessante aqui é que essa enzima é uma enzima que tem essa capacidade de fixar CO2, né? E forma uma molécula de 3 carbonos. Então a gente tem a denominação de plantas C3. Por que chamamos de planta C3? São as plantas que principalmente usam a rubisco para fixar CO2. Então por que elas chamam C3? Porque a primeira molécula formada é um metabólito de 3 carbonos. Tá? Por isso que a gente chama essas plantas de plantas C3. E aí no final você tem aqui o estoque de carbono. Tá? Lembra que o gliceraldeído 3-fosfato pode ser usado não só para a regeneração da ribulose 1,5-fosfato, mas também para a síntese de sacarose e também amido. Isso aqui é o estoque de carbono da planta. Tá? Nós armazenamos glicogênio, né, nos nossos músculos e órgãos. As plantas armazenam majoritariamente ou sacarose ou amido. Então, isso aqui é uma visão do cloroplasto. Essas imagens mais em negrito aqui são grânulos de amido. Tá? Então, ao final do dia, o que você vai ter, a maior parte do cloroplasto são amido. Tá? Então, a planta acumula muito amido durante o dia dentro dos cloroplastos. Por exemplo, tá? Então você tem aqui em cinza, você tem o período noturno, e aqui nessas barrinhas
nessa parte mais clara do gráfico, você tem a parte de luz, né, a luminosa. Então aqui no eixo X você tem o conteúdo de amido e aqui você tem os dias, né, o horário do dia, 0 hora, 4 horas e assim por diante. Tá? Então à medida que a planta é colocada à exposição à luz, você tem um incremento linear na síntese de amido, até apagar a luz. Né? Então, à medida que entra no período noturno, esse amido é degradado. Tá? Por quê? No período noturno não tem fotossíntese. Ou seja, a planta armazena amido durante o dia e degrada ele durante a noite para sustentar o seu crescimento. Tá? Se você estender o comprimento do dia, então, por exemplo, aqui eram 6 horas, aqui você estendeu para próximo de 12 horas, você aumenta também a síntese de amido. Tá? Então, enquanto tiver luz, vai ter síntese de amido e depois você tem a degradação do amido no escuro. Bom, outro processo que em paralelo, que ocorre em paralelo à fotossíntese, chama-se fotorrespiração, que é a fixação de oxigênio pela rubisco. Então lembra, rubisco é ribulose 1,5-bisfosfato, carboxilase, oxigenase. Carboxilase é a atividade fotossintética dela, a oxigenase é a atividade fotorrespiratória. Tá? Quando ela fixa o oxigênio, a gente chama de fotorrespiração. Então, a rubisco ela pode tanto fixar CO2 quanto fixar oxigênio. Se ela fixa CO2, a gente chama de fotossíntese. Se ela fixa oxigênio, se ela fixa CO2, a gente chama de fotossíntese. Né? Se ela fixa oxigênio, a gente chama de fotorrespiração. Tá? Essa fotorrespiração envolve 3 organelas, tanto cloroplasto, peroxissomos e mitocôndrias. Então aqui a gente tem o cloroplasto, a rubisco fixando aqui em glicolato. Esse glicolato vai para os peroxissomos, aqui ele sofre uma série de reações até formar glicina. A glicina é transportada para a mitocôndria, onde é descarboxilada, você tem a liberação aqui de uma molécula de CO2, você tem a formação de amônia aqui, né? E na ADH também. E aí você tem a formação de serina. A serina volta para os peroxissomos, é transformado em glicerato e esse glicerato volta para o cloroplasto. Esse glicerato pode ser convertido em 3-fosfoglicerato, que é uma das moléculas do ciclo de Calvin. Tá? Então, nessa volta aqui, esse 3-fosfoglicerato pode ser utilizado para a síntese de ribulose 1,5-bifosfato e aí a rubisco utiliza esse substrato novamente. Quais são os possíveis papéis da fotorrespiração? Tá? Então, a fotorrespiração é encontrada principalmente em planta C3, porque as enzimas de carboxilação das plantas C4 e plantas K não têm essa atividade oxigenase. Tá? Somente a rubisco tem essa atividade oxigenase. Acredita-se que possa ser uma forma de recuperar 3/4 dos carbonos fosfoglicolados através daquela volta, daquele carbono que eu mostrei. Uma das possibilidades é a diminuição dos níveis de oxigênio, que numa situação de estresse, quando você tem oxigênio sobrando, esses oxigênios podem formar essas que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que são extremamente danosas para o DNA e para a célula, em altas concentrações. Tá? Então, a fotorrespiração, ela consome oxigênio. Então, seria uma forma de diminuir esses níveis de oxigênio dentro da célula. Se está sobrando ATP e NADPH também, a fotorrespiração pode ser ativada e aí ela consome esse excesso de ATP e NADPH. Tá? Então, uma outra forma também que a fotorrespiração é importante para essa interação do metabolismo de carbono e metabolismo de nitrogênio. Tá? Porque tem a formação de vários aminoácidos e também a liberação de amônia e amônio. Tá? Bom, então essa foi a parte bioquímica, tá? A gente vai ter mais uma aula de fotossíntese e a gente termina essa parte fotossintética. Tchau, tchau.